Muito bom! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, líderes, ao nosso Líder Pod, o podcast do programa de liderança do conceito Líder.5. A gente aqui está hoje para poder falar de novo sobre o Acolhe. Já no modelo entrevista. Já no modelo de entrevista. Isso, a nossa convidada especial, né, a Tatiana Veiga. E a gente pensou bastante, né, em quem a gente traz para esse assunto tão polêmico, que é o Acolhe. O pilar Acolhe, ele é o polêmico. E eu acho que a Tati é uma referência nesse olhar de entrega, de foco em resultado com o acolher, com o olhar do ser humano que está na tua frente, né? E o quanto as pessoas querem trabalhar com você, e o quanto que as pessoas... E mesmo você exigindo bastante delas. Então, seja bem-vinda ao nosso podcast, Líder Pod. Aqui você pode. Pode falar o que você quiser. Não precisa ficar tímida. Não, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder representar uma palavra que eu acho que ela é bem importante, profunda e tão humana. Então, obrigada pelo convite e muito espero bom. Poder representar bem essa liderança 5.0 aqui nessa palavra Acolhe. Legal. Eu acho que até para a gente começar, né, relembrar o Acolhe, o que é o Acolhe? Nós acolhemos através da abertura com relações transparentes e empáticas, promovendo um ambiente psicologicamente seguro e potencializando as fortalezas do time. Então, qual é a importância para você do Acolhe? Tá. Em primeiro lugar, quando eu penso aqui no Acolhe, né, eu acho que essa palavra nos iguala como seres humanos. Então, todos nós, quando nascemos, de alguma maneira, né, o ser humano é o único ser vivo que não vive sozinho. Ele já é acolhido pela sua mãe, pelos seus pais. Então, somos acolhidos desde que nascemos, somos acolhidos nas nossas rodas de amigos, dentro da nossa escola, dentro da nossa família e também no mundo profissional. Então, para mim, aqui, a grande importância do acolher é como a pessoa se sente segura e se sente bem-vinda e bem-quista dentro do ambiente que ela se dedica pra caramba, que é o trabalho. Ela tá a maior parte do tempo da vida no trabalho. Mais do que maridos, filhos ou os pais, né? É no trabalho. Exato. Se não é acolhida pelo marido, vai ser acolhida pelo trabalho. Tô brincando. Não, e eu acho que isso que você falou é forte, né? Ninguém quer estar onde não é bem quisto, né? Onde não é acolhido. Ninguém quer estar nesse ambiente. É um ambiente que expele e não que acolhe, né? E não que atrai. Né? Exato. Seja marido, filhos, escola, em todos os ambientes as pessoas buscam isso. Muito bom. Tati, eu queria muito saber, dado essa importância do Acolhe, se você teve um momento como gestora assim que você precisou colocar em prática essa questão do Acolhe, de acolher a pessoa. Sim. É interessante que o que me vem na cabeça agora, né, como o Acolhe está relacionado a nós nos igualarmos como seres humanos, ele também, para você acolher, exige uma maturidade para você que acolhe e para o próprio acolhido. Então, muitas vezes, eu usei o Acolhe para contribuir com a pessoa no limite em que ela estava chegando. Então, um exemplo, né? Trabalhei agora com uma pessoa super incrível, de muito relacionamento, muito ativa. No entanto, ela passou alguns limites dela mesma e estava pegando na saúde. E por ela queria mais, e queria mais, e queria mais. Até que chegou uma sexta-feira às 18 horas, eu falei, agora chega. Você vai tirar férias semana que vem. Ela, não, mas eu não programei nada, não sei o que lá. Eu falei assim, não importa, em primeiro lugar, a sua saúde. Você precisa se recuperar. Você já está no 3º, 4ª gripe e você não está percebendo, mas já passou o limite do seu corpo. Então, o que eu quero dizer nesse sentido é isso. Às vezes a gente tem que poder ajudar humanamente, né, numa forma de troca, a contribuir para a pessoa enxergar que está tudo bem. Somos humanos. Horas estamos bem, horas a gente está mal. E às vezes a gente tem que parar. O corpo pede. E às vezes nem sempre a gente tem essa consciência. E eu tive que aprender isso, passei por isso.
em que paguei com a minha saúde por muito estresse. Então, enfim, tava morando... É verdade, você era nova, né? Tava morando fora do país e tive 40 de febre, tive que ser mandada a jato de avião pro Brasil, porque não era 43 que chegava de febre. A trabalho, né? Você tava fora do Brasil. Tava a trabalho e aí eu tive que descobrir, enfim, fui investigar e foi muito bacana, porque ali eu aprendi muito que eu recebi do meu gestor na época: Tati, você vai trabalhar 3 dias por semana, 2 dias por semana, você vai investigar o que é que você tem. E com isso eu aprendi a me olhar como ser humano, que eu tenho os meus limites, que eu tenho que saber a hora de parar, a hora de respirar. Então, para mim, o acolher é muito isso. Somos iguais como seres humanos. Não somos super-heróis, temos nossos pontos excelentes, temos as nossas vulnerabilidades e como a gente pode junto construir. Porque às vezes a gente está junto na mesma mecânica, na mesma energia e passa o limite e a gente nem percebeu. Então, quando a gente tem pessoas perto da gente que estão atentas a esse olhar e que possam contribuir, passa muita segurança para dizer, putz, eu confio nela, eu sei que o que ela tá falando é bom eu seguir, que é pro meu bem. Então, eu acho que essa troca, né, que o acolhe gera, de nos igualarmos como seres humanos e permitir que a gente possa juntos ser melhor, eu acho que ajuda muito no ambiente de trabalho. A gente tem a questão... Não, eu achei interessante, porque assim, eu acho que é tão natural pra você que eu acho que você nem percebeu, mas você só conseguiu perceber o outro, que ela já estava passando o limite, porque você estava atenta ao outro, né? Então, essa atenção ao outro é super importante, né? E a gente... Eu acho que foi tão natural, né, na fala dela, mas teve isso presente, porque a gente não se vê e a gente também não vê o outro, né? Como que o outro tá. E muitas vezes o gestor, ele é privilegiado nesse sentido, porque ele tem essa possibilidade de olhar para o outro, né? E uma pergunta que eu ia te fazer eu acho que a gente que vive em startup, tem 1000 coisas para fazer, né? 1000 possibilidades para fazer, 1000 coisas para entregar para ontem. A gente corre contra o tempo, né? E com qualidade, né? E profundidade. Como que você consegue nesse dia a dia cheio, né? Tumultuado, estar à disposição, né? E estar presente numa relação. Você tem alguma forma que você costuma fazer? Às vezes alguns gestores ficam bravos que eu tô atrasada na reunião, que eu não participei da dele. Mas é interessante, quando acontece, e aconteceu recentemente, né? 2 casos de 2 pessoas, uma super feliz e contente que tá indo morar fora, e a outra também recebeu uma super proposta e também tá super feliz. Para mim, são tópicos que se tornam prioritários. Então, eu tinha que entrar numa reunião, que ia terminar o meu dia, mas eu precisava falar com essas pessoas e tinha que ser naquele dia, porque elas tinham acabado de comunicar, para dizer, olha, estou olhando para você, estou feliz por você, conte comigo para o que você precisar. Então, eu acho que é uma questão de prioridade. Às vezes é difícil encaixar na agenda e deve ser dada uma explicação, mas muitas vezes quando a gente olha, a gente coloca muita prioridade no cliente, muita prioridade no resultado, só que tudo isso só é atingido por meio de pessoas. Então, seja na dor ou seja no amor, né? Seja porque a pessoa precisa de ajuda ou porque ela precisa de um elogio e ser reconhecida por uma boa notícia, eu coloco isso como prioridade. Então, é um pouco isso que eu levo na minha agenda. Legal. Demais. Tati, e nesse sentido, para você, qual que é o limite de acolher o outro? Essa foi uma boa discussão, né, que a gente teve. Essa é a polêmica, com os líderes, né? De, mas o acolhe pode ser paternalista ou não, e você que tem foco em resultado. Qual que é esse limite? Você já viveu, né, uma situação? Sim. Para mim, o limite é muito a essência do que a gente trabalha dentro do ecossistema, né? Que a gente está aqui todo dia com o propósito de deixar uma herança positiva para o mundo. Então, assim como é uma herança positiva para o mundo, também é uma herança para cada um que faz parte desse ecossistema. E aqui vale a mesma resposta. Então, como a gente contrabalanceia, então faz uma balança que seja positiva para os 2 lados. Tanto para a pessoa, o ser humano, o trabalhador que está trabalhando, quanto para a instituição, empresa que está lá oferecendo, né, a sua casa para que você consiga exercer os seus recursos de ser o seu potencial dentro daquilo que você está fazendo. Então, para mim, o limite é quando a gente tenta, de alguma maneira, trocar, né? Porque o acolher é ouvir e também escutar, né? A pessoa é uma troca. Você ouve e fala, a pessoa também vai falar, né? E você tem que ouvir. A escutativa, né? Escutativa. Então, é quando essa troca
é tentada de uma vez e a gente verifica o resultado, tanto para a pessoa quanto para a empresa. 2 vezes, para mim acho que até umas 3, 4 vezes, até o momento que pode existir uma limitação, tanto da pessoa em querer fazer aquilo que é importante para a empresa, ou tanto quanto da empresa de não poder esperar mais aquela pessoa naquele ponto específico que a gente precisa. Então, para mim, o limite é quando passou do que é essencial para uma das partes. Então, ficou contrabalanceado. Essa balança ficou negativa para algum dos lados. Então, para mim, esse é um limite que é bom, às vezes, parar antes e conversa franca, difícil, transparente, mas que seja um acordo entre as duas partes, do que, enfim, passar um dos limites entre as partes. Porque quando passa do limite, os dois lados vão se sentir de alguma maneira ultrapassados, sabe? Ou extorquidos, ou, enfim, de alguma maneira negativa fica a herança negativa. E é difícil mesmo, né? O que a gente mais vê, né, até como área de pessoas, às vezes a pessoa, ela começa a performar pouco e o gestor, por não querer ter conversas difíceis, transparentes, resolve aumentar o quadro. Então ela não está performando bem, eu preciso aumentar o quadro, porque ela não está conseguindo entregar. E isso gera um ambiente que não é justo. Não é também acolher, né, isso. Porque é difícil fazer essas conversas, né? Não sei se você tem até exemplo para dar, sem falar nomes, mas assim, que foi difícil também para você como gestor, gestora, né? Chegar nesse... agora passou do limite, né? Agora realmente... Sim, é difícil porque... acho que mexe também com a gente como líder, né? Quando você quer que o outro se desenvolva, de alguma maneira você quer oferecer as ferramentas da melhor coisa que você pode oferecer para ajudar aquela pessoa. Então, o que eu vivi foi realmente uma pessoa que estava fragilizada, cansada, tinha muitas coisas desorganizadas. A gente foi dando feedback, ela foi tentando evoluir, mas o desafio era maior do que a capacidade dela de entrega e capacidade até pelo nível dela. Então, era algo muito maior do que o que ela poderia entregar. E aí, diante disso, para mim, existem outras oportunidades onde a gente pode alocar essa competência. Uhum. Só que aí também depende do que a pessoa quer. Porque às vezes a gente é tão ambicioso no sentido, não, agora eu não posso errar, agora é isso, e fica fixado naquilo, naquela concorrência e competitividade consigo mesma, que não é com mais ninguém, e a pessoa, enfim, acaba não abrindo, né, o seu mindset para abranger novas perspectivas. Então, nesse caso que eu vivi, a gente tentou colocá-la em outras posições e possibilidades, e ela não quis, porque ela estava fixada naquele desafio, e aquele desafio era maior do que a capacidade dela que ela poderia entregar. Então, infelizmente, foi muito difícil. Demos um tempo primeiro para essa pessoa respirar, enfim, ficar fora do trabalho, tirar um tempo, mas mesmo na volta dela, enfim, acabou não tendo o espaço necessário para ela poder atuar dentro do que ela queria e do que a empresa poderia oferecer. E isso que você falou entra num outro ponto também que é super importante. Às vezes você vê alguém, você fala, gente, essa pessoa ela é incrível para um trabalho mais analítico, mais detalhista, e ela quer trabalhar com ideias. Você fala, mas ela não tá indo bem, não sai do papel, ela não traz nem boas ideias, nem sai do papel. E quando você vê o número, né, você fala, nossa, mas com o número ela mexe super bem. Você não quer trabalhar com o número? Não, eu gosto de ideias. Eu acho que a gente tem a possibilidade de acolher isso, né? Ter essas conversas transparentes de você colocar na mesa e falar, poxa, nisso você vai super bem, nisso você tá patinando. Eu vejo você trabalhando melhor aqui. É uma escolha da pessoa. E pode ser que ela mude de ambiente, vai para um outro lugar e seja até mais feliz do que com a gente, né? Mas a gente só consegue fazer isso a partir dessa relação transparente, né? Eu acho que é o primeiro passo, né? Mas o ponto que vocês falaram que eu acho que é importante, assim, o limite do acolher, né? E por que é tão difícil, acho que, para as pessoas? Porque quando você está num ambiente familiar e restrito, principalmente com os seus filhos, vamos dizer assim, o acolher, muitas vezes, quando passa do limite, você pode não ter a maturidade de como lidar com aquilo, aí você ou berra, ou sai, foge, se esconde, manda de castigo. Você que manda mesmo, né? Existe um poder nessa relação familiar, né? E você acaba exercendo de diversas maneiras. No ambiente de trabalho, né? Esse limite do acolher, ele é troca.
Porque você tem que entender se a pessoa quer chegar naquele objetivo ou não. Então não tem como você se esconder, fugir. Vai ter que realmente ter as conversas difíceis das duas partes. Tanto da pessoa dizer se sim, ela topa ou não, e de você dizer exatamente o que precisa para aquele novo desafio. Então, ele desafia o próprio líder a como ser líder, porque não tem como fugir. E você, de alguma maneira, você também vai expor as suas fragilidades, entendeu? Até um certo ponto também você consegue, mas que isso também não está na sua alçada. Então, é uma troca de vulnerabilidades ali e de bastante transparência, né? Porque os dois em contato e vendo até onde eles conseguem ir. Então, por isso que eu acho que é um desafio para o líder, porque exige bastante maturidade e num ambiente que é mais profissional, né? E menos pessoal, né? Na sua casa, de alguma maneira, você não tem uma câmera olhando, falando, opa, aqui você passou aqui com seu filho de castigo, você, pai, que fez errado. Na casa a gente não tem isso, mas no trabalho a gente tem a lei, né? A fiscalização. Então, enfim, a gente tem que ter mais respiração e mais abertura para demonstrar vulnerabilidade muitas vezes. É muito difícil mesmo, né? Acho que é por isso que a palavra acolhe foi a mais complexa, assim, pra gente poder trabalhar, né? Tem tantas nuances, assim, e o líder precisa ter um tato importante, né? De onde até ele consegue chegar, de estipular esse limite, que também não é uma receita, né? Ninguém vai falar, olha, esse é o limite, se ultrapassar aqui, não isso tem que você regra faz. no limite, né? Assim como com filhos, quais são as regras pra você colocar o limite? Exato. É a hora de dormir, é a hora de comer, mas quais são as regras? Brigou com o irmão, qual é a regra? É isso. Então não tem 1 mais 1 é 2, né? Exato. Então, e se falou muito, né, na reunião de líderes sobre ser psicólogo, né? Eu acho que acolher é completamente diferente disso. Não é tratar psicologicamente de uma pessoa ou de uma dificuldade de aprendizado que essa pessoa tem, uma dificuldade de atenção. Não é esse o objetivo. Mas talvez identificar uma dificuldade seja um enorme objetivo que você ganha 5, 10 anos, talvez, de uma terapia da pessoa. Então, isso também aconteceu na minha vida. Enfim, numa vida passada, eu trabalhava em consultoria. E normalmente, as pessoas que estavam prestes a sair da consultoria ficavam comigo. E eu tinha que tentar ajudá-las. Isso era o resgate. Resgate de performance. Não tinha formulário lá na empresa. Era passa pela Tati. Aí vai ser ou vai ou racha. E aí foi muito interessante. Eu era muito nova, enfim, mas era um trabalho isso, de busca. Mas era transparente, assim, para as pessoas? Transparente. A gente tinha que fazer plano de ação juntos. Só que eu me lembro muito bem que eu peguei um menino, assim, super boa pessoa. Eu adoro ele. Até hoje a gente se fala aqui no LinkedIn, a gente se tem. E ele era um estagiário na época. E ele tinha déficit de atenção. E eu, por acaso, eu sabia muito bem, porque eu já tinha tido um namorado com déficit de atenção, uma melhor amiga com déficit de atenção. E quando eu comecei a ver alguns comportamentos, eu falei, nossa, o cara é genial, ideias, um monte de coisa, mas tem muita desestruturação, desorganização. Então, sabe, uma pessoa com um talento excelente, mas no lugar errado. E aí eu levantei a bola e falei, putz, aqui, nesse lugar, nessa posição, você vai sofrer muito. Porque é exigido exatamente o seu ponto mais fraco. Então, a sua atenção, estruturação, organização, que é o que você não tem. Você é uma pessoa de ideias, de criação, de abrangência. E aí, assim, foi muito interessante, porque aí ele acabou saindo da empresa e 5 anos depois a gente se encontrou no casamento e ele falou, Tati, obrigado. Você foi a única pessoa que descobriu o que eu tinha e eu consegui me tratar. E hoje eu sou uma nova pessoa e sou super feliz. Então, que demais. Nossa, é um desafio. Eu arrepiei também. Então, eu não tratei ele. Então, eu não tratei ele, né? Nem sei tratamento de déficit de atenção. Por acaso, eu convivi com pessoas que eu sabia ali um pouco da atuação. Mas foi um trabalho nós dois juntos, sabe? Que a gente viu que ali a gente não ia extrair, o trabalho não ia extrair o melhor daquela pessoa. E essa transparência na relação, né? Porque se é um líder que tem medo de colocar isso, tipo, aqui vai te exigir o pior de você, não o melhor. Se ele evita essas conversas, vai ser pior para a pessoa. Porque ele começa a tolerar, né, a baixa performance, ou ficar com a pessoa começa a sofrer, porque ela vê que ela não tá entregando, ela vê que não tá dando certo, ela só recebe feedback negativo e vira uma relação perde, né? O gestor fica desgastado, a pessoa começa a ficar infeliz, começa a entrar em depressão, começa a ter crise de ansiedade, vira uma bola de neve e a empresa. Você tem pessoas que não estão também entregando, né? Então, tá tudo ruim. Além do que isso também transmite para os outros, né?
Porque geralmente não fica também só nessa relação líder e liderado, né? O gestor e o time. Contagia, total. né? Mas eu também tenho um exemplo oposto, em que eu peguei uma pessoa também, uma menina, em que a gente tinha que ajudar nela a se reencontrar. E foi muito difícil, assim, foi um desafio, tanto para ela quanto para mim. Porque, enfim, falta de entendimento entre nós duas, falta de olhar os fatos verdadeiros, né? Sem emoção, porque é difícil essa relação, né? Porque Sim. você quer o melhor do outro, tenho certeza que o outro também quer o seu melhor. E aí foi uma equação difícil de fechar, porque para ela estava difícil de entender que naquele papel ela não se encaixava. E muitos outros se encaixavam. E aí terminou na dor. E aí é muito sofrido, porque você também fica no luto, porque você Sim. tentou e também não conseguiu. Então, como também o líder se acolher nesse momento de luto, né? Que não é fácil, você não conseguiu ajudar e junto com aquela pessoa construir o melhor caminho. E a gente tem que se acolher nesse sentido, também. sabe? Não é só Sim. acolher o outro, mas é se Bem acolher. interessante. Porque o que eu vejo, é um ótimo exemplo isso. E o que eu mais vejo, né? Não sei se isso foi diferente com você, mas geralmente é quando a pessoa é reativa também para escutar. Você tá lá fazendo conversas difíceis. É difícil para quem fala, é difícil para quem recebe. Mas você tá sendo transparente. E a pessoa, ela não consegue escutar também, né? Ela contra-argumenta, rebate. O tempo inteiro. Não, mas não sou eu. Não, mas é porque isso aconteceu. Mas é porque você não me falou direito. Mas é porque naquela reunião... Então, tudo tem desculpas no ambiente, no contexto, no time, falta de recursos e tal. Então, ela não tá escutando, mas aí chega um momento que não adianta mais forçar, né? Tá sofrido... Vai ser sofrido, vai ter uma relação de término sofrido, independente se vai demorar mais um mês ou menos um mês. Não ajuda, né? E tem horas que a gente fala, olha, infelizmente é até aqui que a gente vai. E às vezes é também por imaturidade do líder, sabe? Também é isso, a pessoa é reativa, como que você encontra outras formas de tocar aquela pessoa, né? Então, eu, no caso, com essa menina, eu nem tinha as ferramentas. Depois, eu com meu marido, a gente foi fazer curso de neurolinguística, a gente foi fazer outras coisas, mas essa sensibilidade do líder, sabe? Também dizer, putz, eu não tô conseguindo te tocar, vamos tentar trocar? Às vezes pode ser uma opção, entendeu? Vai você com outro líder, vamos ver se ele consegue te agregar. Então, se a gente não tem todas as ferramentas, como a gente pensar, sabe, maior, de troca, de outras oportunidades... e não só nessa relação one-on-one, porque às vezes com você já, enfim, não tem mais ferramentas, mas talvez outras pessoas consigam agregar. Mas até falando de ferramenta, acho que uma ferramenta super importante é a questão das conversas não violentas, né? Ou nível 5 de abertura, né? Porque quando você chega para a pessoa, né? Vamos pegar o exemplo do cara que você deu, que era mais desestruturado. Você fala, poxa, mas você é desorganizado, né? Quando você já coloca na mesa, você é desorganizado, a pessoa muitas vezes já cria uma barreira natural, é meio instintivo. Não passa pelo racional, não. Vai no estômago e fala, não, eu não sou desorganizada. Minha mãe sempre falou que eu sou desorganizada. É como se fosse uma sensação Defesa, de agressão mesmo. De agressão, Você tá sendo agredido, né? Isso. Quando você fala que a outra pessoa você a outra pessoa algo, que... né? Exato. Agora, quando você entra, né, então, nessa ferramenta de conversa não violenta, você fala, olha... Eu sinto, né, que as coisas não acontecem, né, quando... Enfim, vou cortar aqui e fazer de novo, mas... eu sinto, né, que a gente não dá foco, que você não dá velocidade nas coisas, né? Então, me parece, né, que... tem oportunidades de organização. Você não tá jogando que a pessoa é organizada, né? Ou você sempre, né? Ou sempre, ou nunca, né? São palavras que a gente precisa evitar numa conversa de one-to-one. Porque cria essa resistência, né? Então, também, isso que você falou da maturidade do líder, né? Que ferramentas que a gente pode ajudar ele, né? Eu gosto também muito de uma outra ferramenta dos 3 Cs, né? O que você precisa continuar fazendo que você vai super bem? O que você precisa... começar a fazer que você não está fazendo, né? Você precisa começar a organizar a sua agenda, porque você sempre chega atrasado na reunião, porque é para você entregar uma coisa na quarta-feira, não está pronto. E o que você precisa cessar de fazer? Será que você precisa começar a falar mais não, né? Parar de pegar muita coisa, ou
parar de ampliar e começar a dar foco, né? Então, isso também acho que ajuda nessa conversa mais pragmática, né? De transparência num one-to-one, um feedback, né? Comunicação é tudo, gente. Como se fosse fácil, né? Será que dá pra gente só ler um livro e sair bons comunicadores? É muita prática. Mas essa parte da CNV eu gosto muito, assim, porque não é só no ambiente de trabalho, assim, você leva pra vida, sabe? Ah, sim. As comunicações principalmente relações amorosas. Sim. A gente, quando você leva pra vida, você consegue se comunicar muito melhor, porque é a questão de o como que a pessoa recebe a mensagem, né? Não é só o que você fala, é como a pessoa entende, né? Então, se você tá falando, pra você tá super claro, né? Mas pra outra pessoa, ela não concorda com isso, ela tá se sentindo diferente daquilo que você falou, né? E então, esse eu acho que é o desafio do acolher, né? Porque o acolher é como você entende o outro e extrai o melhor dele. Exato. Para aquilo que ele tá fazendo, né? Nisso. É isso. Não, total. Acho que é isso. Deixa eu ver se a gente já explorou tudo. A gente tinha mais 2 perguntas, mas acho que a Tati trouxe tanto na fala já as respostas. Não sei se tem alguma coisa. Você já trabalhou num ambiente não seguro? Sim, ótima pergunta. Sim, para mim foi muito desafiador trabalhar em grandes corporações. Aí não como consultoria, mas dentro de uma grande corporação, em que eu via que o plano de poder era maior do que o foco em resultado e em pessoas. Então, as pessoas mais interessadas em autopromoção, né, e busca pelo próximo nível, do que realmente em se unir e cooperar para entregar algo positivo, para ir sempre penso para a sociedade, né, não para a empresa o resultado por si só. Então, para mim, era um ambiente bem difícil. Eu lembro que eu cheguei e falei para o meu chefe, falei, nossa, eu vejo o macaco, a girafa, a baleia, o elefante, mas eu vou ser o primeiro peixe a cair na rede, eu falava para ele. Então, foi uma maneira também que eu consegui traduzir a minha vulnerabilidade, que eu não sabia jogar o jogo. Então, eu tive o quanto isso te dava insegurança, né? Como é que era... Daí eu pedi muito um apoio de um chefe meu, né, pra, enfim, me ajudar, principalmente em algumas reuniões mais cabeludas, mais difíceis. E com as pessoas eu tive que exercer muito o papel de, humildade, de braço direito, como eu tô aqui, como eu tô pra te ajudar. Porque ali, como eu entrei já, e aí com uma pessoa da alta liderança meio me apadrinhando, então as pessoas me viam já como uma ameaça. E isso me gerava muita insegurança, porque eu precisava das pessoas para trabalhar e conseguir gerar o resultado. Então, eu acho que é um pouco disso que eu exerço, assim, como eu posso ajudar as pessoas e como juntos a gente pode colaborar para o resultado. Mas acho que sempre se colocar à disposição de ajuda, cooperação. Me parecia até um ambiente com relações veladas, né? Essa questão de transparência não tinha. Não, onde você fica mais insegura, porque você não sabe se a pessoa tá te falando a verdade ou se ela tem um interesse por detrás que só beneficiar ela mesma. Então, é isso, não tem um bem maior, sabe? Pelo qual todos estão juntos. Então, foi um grande desafio trabalhar para isso e enxergar que não era o meu ambiente de trabalho, sabe? Onde tirava o meu potencial. É isso que eu ia perguntar, se você sentia que você dava o seu melhor. Você conseguia fazer isso, você conseguia agregar? Então, eu conseguia quando eu tive mudança de chefe 4 vezes. Então, 3 deles foram muito bons, chefes que me acolhiam bastante, que me ajudavam. Mas um deles era uma pessoa bem o centro dessa parte política e que buscava só o alto poder. Então, para mim, foi muito difícil trabalhar com alguém que eu não admiro e não me espelhava. Então, eu acho que o ambiente inseguro, né? Isso, quando a pessoa acolhe, de alguma maneira, ela quer se oferecer a ajudar e quer que aquela pessoa conte com ela como liderança. Quando você tem um líder que não acolhe, é muito difícil, porque você não sabe quanto contar com ele. E só na parte técnica, para mim, isso é commodity, você pode comprar em qualquer lugar. Mas na parte de pessoas, de inspiração, de o porquê que eu acordo todo dia, sabe? Esse papel do líder de estar lá como apoio, para dar essa infraestrutura, né, psicológica de segurança no meio de trabalho, porque ninguém sabe tudo, e sempre a gente vai estar sempre vão existir variáveis inseguras.
eu acho que é o que faz um toque mágico do líder ser diferente, sabe? Como ele cria esse ambiente e facilita esse ambiente para ser favorável às pessoas. Muito bom. Eu dá vontade de ficar. Eu posso te ligar uma vez, né? Que as pessoas podem te ligar quando tiverem dificuldade em alguma conversa ligar. difícil. As pessoas. Tati. Eu que quero ligar, porque assim, eu falei um pouco na reunião, né, até de cadastro, eu não sabia nada de cadastro, não sei até hoje, acho que nada de cadastro. Eu aprendi conforme as pessoas foram me ensinando. Então, eu acho que eu agradeço muito a todos que trabalharam comigo até agora, pela paciência, pelo amor e por me ajudarem a construir algo juntos melhor, sabe? Então, várias pessoas muito especiais, sem citar nomes, porque são muitas, mas conforme eu vou para um próximo desafio, eu penso em todas elas. Será que eu posso levar comigo? Eu acho que essa questão, a gente é exigido como líder. Quando a gente muda de área, quando a gente muda de pessoas, o time, a gente não é o mesmo, né, com todo mundo. E vão ter dificuldades, né? Eu acho super legal quando a gente divide com o outro uma dificuldade, seja um par, seja com um time de pessoas, seja com o próprio gestor, ajuda a gente a como lidar com os desafios do dia a dia, né? Porque cada pessoa, a gente vai ter desafios diferentes com cada time, com cada pessoa. E você que trabalha ainda com value creation, né, com projetos, 1000 projetos. Cada hora você tá numa empresa. Tá em todas as empresas. Numa empresa com times diferentes e só pegando pepino. É isso. Mas isso que é muito interessante, vocês estão falando, veio na minha cabeça, né? Eu sou bastante focada no resultado, mas quando eu tento só olhar para isso, sem olhar pro... Quanto mais eu quero controlar, pior é. Então, e esse é o grande desafio, assim, como buscar o resultado por meio das pessoas, mas sendo humana. Porque quanto mais humana eu sou, é o oposto do controle. Quanto mais humana eu sou, mais resultado eu tenho. Uhum. Então, é como confiar e dar liberdade para as pessoas. Eu lembro, né, quando entrei em cadastro, várias pessoas, nossa, minha mãe ainda estava um pouquinho ainda no resquício do Covid. Nossa, fulano com Covid, nossa, minha filha, não sei o que lá. E quanto mais liberdade, ok, vai lá, resolve, vai lá, rever, mais apoio eu tinha desse time para focar no resultado, sabe? Era impressionante. E uma via de duas mãos. Ora eles iam lá resolver as coisas dos filhos, ora eu, meus filhos que estavam doentes, eu que tinha que estar lá, e eu me sentia muito bem suportada pela minha equipe. Então é uma troca mesmo. É por isso que eu comecei falando, eu acho que eu termino, que acolher para mim é como igualar a gente como seres humanos. Quanto mais a gente se igualar com o outro como humano, temos nossas falhas, nossos potenciais, enfim, somos bons em algumas coisas, somos ruins em outras coisas. Eu acho que mais um ambiente agradável, positivo e feliz a gente pode gerar, sabe? Porque acolher é isso, é a gente estar igualado como seres humanos. Maravilhoso. Gente, Tinha foi como ótimo. ser outra pessoa, né? Não, a gente acertou. Yes, time! Super obrigada, Tati. Nossa, foi demais. Desculpa pelo não preparo, eu acho. Foi inspirador. Eu espero que todo mundo tenha curtido. Eu super agradeço, assim, foi muito bacana. Não, eu que quero agradecer. De verdade, eu quero agradecer a cada um que eu venho trabalhando. Eu acho que tá sendo, pra mim, como ser humano, tô cada vez... Eu acho que aprendendo mais, tendo desafios diferentes, com pessoas diferentes, me fazem uma melhor pessoa, sabe? Então, eu só tenho a agradecer a todos, com quem já esteve comigo, seja no dia a dia, seja me liderando, seja me ajudando. Tá sendo incrível, tô aprendendo pra caramba. E é um prazer, assim, estar com todo mundo. Muito bom. Muito bom. Então, o líder pode. Fechamos aqui o Acolhe. A gente tem a Marília... Ai, gente! A gente tem aqui a Nicole Gabriela, ela quer aparecer aqui pra fazer algumas perguntas, um bate-bola rápido aqui com a Tati. Ai, meu Deus. Tati, bate-bola rápido. O que vem na sua cabeça? Tá. Uma liderança que inspira. Michelle Obama. O que é? É isso? Michelle Obama, vamos lá. Tati, a Tati como líder é... Não faço ideia. Não é tão bate-pronto assim. São perguntas cabeludas. Profundas. Eu não sou adaptável, deu pra ver? Eu não consigo no bate-pronto. A Tati como líder. O que eu sou, né? É focada. E Capricorniana. É Capricorniana. Eu ia falar que eu queria ser mais engraçada. PS maravilhosa. Que você é, não que você não é. Trabalhadora. E a Tati como liderada? Liderada? Eu acho que eu sou teimosa.
Capricorniana. E Tati, pra finalizar aqui o nosso bate-bola rápido, que não é tão rápido assim, uva passa no arroz, pode? Pode. O líder pode. Do meu time. Tudo pode. Tudo pode. Tati, obrigada. De verdade, foi ótimo. Obrigada. Eu sou inspiradora. péssima de bate-bola. Foi ótimo, gente. Foi maravilhoso. Muito bom, gente. Foi ótimo. Até o próximo Líder Pode. Valeu, Isso aí. Obrigada.